Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos falar sobre a Grale. Essa empresa gaúcha provou que uma empresa de capital 100% nacional pode sobreviver no país, mesmo com muitas adversidades. Mas antes de começarmos, eu peço para que vocês se inscrevam no canal e dêem um like que vai ajudar muita gente, beleza? Então vamos começar esse vídeo. Francisco Stedley nasceu em São Marcos, Rio Grande do Sul, no dia 17 de junho de 1922. De origem humilde, seus pais eram pequenos agricultores e só concluiu o primário, mas isso não impediu de ter uma personalidade visionária e desbravadora. Aos 20 anos, trabalhou como caminhoneiro e logo ele passou a levar carros de São Paulo à sua cidade, Caxias do Sul. E alguns anos depois, em 1946, fundou uma loja chamada Automecânica. Então, nos anos 50, decidiu juntar uma grana e viajou para a Europa, com o intuito de importar tecnologia. Com uma grande sensibilidade, Stedley percebeu a necessidade de fabricar peças de reposição para os automóveis. E na Itália, ele encontrou a tecnologia necessária para produzir lonas e pastilhas de freio. Assim, em 1954, nasceu a Fras-le. Sua intuição estava certa e ele conseguiu vender e ganhar muito dinheiro. Porém, seu espírito empreendedor não sossegou e ele, nascido e crescido na roça, ingressou no ramo agrícola quando adquiriu a Grisa, uma empresa de Sapucaia do Sul, que foi fundada em 1962, que fabricava motocultivadores sob licença da alemã Bungartz. O modelo denominado T213 tinha um motor a diesel da marca Hatz, que era monocilíndrico a ar e desenvolvia 13 cavalos. A Grisa pretendia lançar um pequeno trator de 4 rodas, o Bungartz T5, que usava o mesmo motor do motocultivador, mas a empresa não se firmou e entrou em processo de falência. Então Francisco comprou toda a empresa em outubro de 1965 e transferiu a linha de produção para a cidade de Caxias do Sul, e assim nasceu a Grale. A princípio, os motores Hatz eram importados, mas em 1967 a empresa passou a fabricá-los sob licença. Então, no Salão do Automóvel de 1968, lançou o T415, o primeiro trator da Grale. O pequeno veículo usava o mesmo motor a ar do motocultivador, agora com 15 cavalos, e tinha câmbio de 7 marchas. A Grale praticamente criou uma nova categoria de trator no país com um veículo tão minúsculo. Foi um grande sucesso, e em 1971 já estavam produzindo 40 unidades mês do modelo T416, o seu sucessor. Em 1975, lançaram o T440, o primeiro trator leve de fabricação nacional com motor de 2 cilindros, 1.272 cilindradas e igualmente refrigerado a ar, com 36 cavalos de potência. No mesmo ano, eles ampliaram as instalações da fábrica e, a essa altura, os motores Hatz fabricados pela Grale estavam completamente nacionalizados. Vendiam 1.800 unidades por mês como motores estacionários. E os tratores fabricavam 400 unidades mês, ou quase 10% do mercado interno na época. Em 1977, a marca muda a nomenclatura. O T416 passa a ser 4100 e o T440 é o modelo 4200. Em 1976, eles fizeram testes com motor bicilíndrico a diesel no Fusca e na Kombi. A adaptação seria muito simples. O objetivo era de comercializar para operadores de carga leve e taxistas, porém a legislação da época impediu de avançar com a proposta. Em janeiro de 1982, em plena recessão econômica do país, a produção de tratores no geral caiu muito e na Grale não foi diferente. Então, eles decidiram diversificar e decidiram lançar o caminhão que estavam desenvolvendo desde os anos 70, que se tornou o TX1100, que carregava 1.100 quilos. E foi o primeiro caminhão pequeno de cabine avançada do país. A cabine era feita de fibra de vidro e o motor bicilíndrico a ar de 36 cavalos. Mas a aceitação foi limitada por causa da baixa potência do motor, que fazia ele ir muito devagar. Então, no ano seguinte, foram oferecidos 2 novos modelos, o TX1200 e o TX1600, com capacidades de 1.200 e 1.600 quilos. O mais leve vinha com o motor Chevrolet 151 do Opala álcool, que desenvolvia 90 cavalos, e o mais pesado com o MWM 2293 de 3 cilindros e 63 cavalos. Podiam vir com câmbio de 4 ou 5 marchas. Também disponibilizaram um furgão desenvolvido em conjunto com a Marco Polo, a Furgovan,
e assim antecipando em praticamente uma década uma tendência que faria muito sucesso no país. Com o setor agrícola se recuperando aos poucos, a Agrale decidiu diversificar ainda mais sua produção. Fecharam uma parceria com o grupo italiano de motos Cagiva e no final de 1984 começou a fabricar motos de cross de 125 cilindradas, a SXT 16.5 e Elefante 16.5. Os modelos eram bem avançados em relação aos concorrentes da época, já que tinha 6 marchas e o motor de 2 tempos era refrigerado a água, e tinha uma ótima potência, 16,5 cavalos, e freios dianteiros a disco. Porém, as vendas não decolaram muito a princípio, porque muitos se decepcionaram com o baixo torque do motor, além de problemas com a qualidade. Mas o problema foi resolvido no ano seguinte, com motor de 190 cilindradas. As motos com esse motor eram a SXT 27.5, Elefante 27.5 e Dakar 30.0. A potência saltou para 27,5 cavalos na SXT e Elefante e 30 cavalos na Dakar, que as tornaram muito ágeis. Em 1985 lançaram o caminhão com rodado duplo traseiro e uma nova cabine, que trouxe mais conforto ao motorista e passageiros. E o modelo passou a ser denominado de 1600. A se fosse a álcool e D se fosse a diesel, abandonando o TX do nome. Também passaram a oferecer tração 4x4, com a tração dianteira feita pela Ingesa. Em 1988, lançaram o caminhão 1800D e a Ultravan, que era feito de fibra de vidro, com capacidade para 12,8 metros cúbicos de volume. Os motores agora eram o MWM 2294 e o Perkins Q20B4 e tinham câmbio de 5 marchas. Com seus esforços voltados aos caminhões, utilitários e motos, agora estava na hora de voltar a focar nos tratores, já que o segmento agrícola vinha se recuperando. Nos anos 70, haviam tentado entrar no segmento de tratores maiores em parceria com a Renault, mas a crise do início da década de 80 atrapalhou os planos. Então, em 1988, firmaram uma cooperação com a Deutz Argentina para usar tecnologia para a fabricação de tratores maiores. A marca Agrale Deutz começou sua produção em 1990, após a construção de uma nova fábrica na mesma cidade de Caxias do Sul. O modelo BX vinha com motores de MWM de 4 e 6 cilindros, que podiam ser aspirado ou turbinado e ter tração 4x2 ou 4x4. As potências variavam entre 90 a 130 cavalos e todos tinham câmbio sincronizado de 12 marchas e direção hidráulica. Os pequenos 4100, 4200 e 4300 continuaram a ser fabricados normalmente. As motos, que a princípio tinham problemas de acabamento, logo conquistaram as trilhas e a Agrale lançou a SXT 27.5 Explorer, logo depois renomeado de 27.5 EX, que era um modelo totalmente voltado para o off-road. Em 1989 lançaram a Elefantré, que agora seria fabricada na Zona Franca de Manaus, em uma nova fábrica de 6.000 metros quadrados. A tradicional SXT continuaria na linha também. Lançaram um modelo mais acessível e menos potente, a SST de 125 cilindradas a ar, que tinha 13,5 cavalos e era voltada para o uso urbano. A Agrale passou a ter presença no Uruguai e na Argentina, onde os modelos eram montados no regime CKD. Em 1990, apresentaram o Júnior, micro-ônibus com carroceria Marco Polo, equipado com motor MWM 2294, que podia levar até 21 passageiros. E mais uma tendência que a empresa se antecipou em participar, já que o mercado de micro-ônibus cresceria muito a partir daquela década. Em 1992, a empresa ampliou sua gama de caminhões, agora apresentou o modelo 7000D, para 3,5 toneladas e cabine toda restilizada, equipado com MWM de 4 cilindros. E em 1994 lançaram a versão Turbo com 115 cavalos, nomeado de 7500 TD. Em 1993, o mercado de motos ficou muito agitado, pois agora era permitido montar em Manaus motos com componentes importados sem pagar impostos. Então a Agrale passou a importar as motos do grupo Cagiva e as montava no regime CKD, e assim trouxe a Cagiva Super City 125 e a Husqvarna WR 250. A Agrale lançaria sua última moto vendida com seu nome, a Legion 125, com motor de 4 tempos. Porém, a situação financeira do grupo Stedley vinha se deteriorando por causa dos planos econômicos do presidente Fernando Collor, que trouxe recessão no setor agrícola novamente, diminuindo as vendas dos tratores drasticamente. Assim, tomaram uma solução radical.
venderam em janeiro de 1996 à empresa Fras-le a Randon. A decisão se provou muito bem acertada, já que contribuiu para o crescimento da Agrale, pois o grupo passou a focar toda sua atenção nela. Em 1997, a Agrale fechou um acordo com a fábrica tcheca de tratores Zetor para montar seus tratores médios no Brasil. Os motores seriam nacionais e o câmbio importado da República Tcheca, e assim gera a família Agrale 5000. As motos da marca Agrale pararam de ser fabricadas em 1997, mas a empresa passou a importar muitas motos de tirar o fôlego que fazia parte do grupo italiano parceiro, como a Cagiva, a Ducati e mais tarde a MV Agusta. A empresa tomou uma ousada decisão de assinar um contrato com a Navistar para montar os caminhões médios e pesados da International. Os médios eram 4700 e 4900 e os pesados 9200 e 9800. Em 1998, a empresa tomaria a decisão que seria de vez do buraco, o chassis MA 6.0, que equiparia os ônibus Volare da Marco Polo, um veículo que faria estrondoso sucesso. Já que no ano seguinte de 1999, a Agrale atingiria a liderança nacional nos chassis leves. Em 1999 lançaram o primeiro trator leve traçado, o 4230.4 de 27 cavalos, que teve boa aceitação no mercado. E em 2001 foi a vez do 4100 a receber tração, surgindo o 4100.4, com motor de 1 cilindro e 15 cavalos. Em 2002 mostraram o chassis MT-12.0LE, que vinha com motor Cummins eletrônico e foi o primeiro chassis de médio porte com motor traseiro. Ele foi totalmente planejado para ônibus, com chassis baixo e não chassis de caminhão adaptado. E assim a Agrale criou uma nova categoria de veículos que intermediava entre o ônibus e o micro-ônibus, chamado de midbus. No final de 2003, o Exército Brasileiro estava testando um Jeep da marca, que se tratava do Marroá, um veículo muito robusto, com linhas inspiradas no Ingesa EE12. Na verdade, o projeto se tratava de uma evolução da mesma, já que a empresa comprou o projeto dos detentores da propriedade Ingesa, que havia falido nos anos 90. Em 2005, apresentaram o transportador agrícola 4230.4 Cargo, cujo motor é o AAR de 2 cilindros e 30 cavalos e pode levar 1.500 kg de carga. Em 2006, a empresa lança seu primeiro caminhão médio, o 13000, com capacidade para 13 toneladas. O motor é o MWM X10 de 6 cilindros com turbo intercooler, com 173 cavalos e 62 kgf de torque. O terceiro eixo viria no ano seguinte. No mesmo ano, os primeiros Marroá foram entregues ao Exército Brasileiro. E no dia 9 de maio de 2006, morreu o fundador Francisco Stedley, aos 83 anos. Em 2007, lançaram o Marroá para uso civil, que vinha com uma dúzia de configurações diferentes, incluindo picape. Ele vinha com motor MWM Sprint de 2.8 litros, que desenvolvia 132 cavalos e 34 kgf de torque, com caixa Eaton de 5 marchas e caixa de transferência da própria Agrale. E no ano de 2008, a Agrale conseguiu um feito inédito, liderou o mercado de chassis de ônibus no Brasil pela primeira vez. Em 2013, lançam a série 500 dos tratores, todos com motor MWM com potências variando de 65 a 75 cavalos, que podia vir com câmbio de 10 ou 15 marchas com reversor. Então em 2015 foi lançada a nova geração do Marroá, chamada de G2, com grandes mudanças no veículo e aumento de capacidade de off-road, podendo transpor trechos alagados de até 85 cm de profundidade sem o snorkel. O motor permaneceu o Cummins 2.8 de 150 cavalos, que vinha sendo usado no veículo desde 2011. No mesmo ano também lançaram o trator leve 4233, com motor bicilíndrico a ar de 30 cavalos, 4x4 e chassis articulado com pneus dianteiros e traseiros de tamanhos iguais. É o primeiro trator nacional de pequeno porte a ser fabricado desse jeito. Também ampliaram a linha e fizeram o primeiro trator grande da marca, o 7215, que tem novo design, motor MWM Max Force de 6 cilindros turbo intercooler, que desenvolve 215 cavalos de potência. Ele vem com GPS e ar-condicionado de série e piloto automático como opcional. Também lançaram os caminhões da série A, com cabine de aço importada da China, que vem em 3 versões, 7500, 8700 e 10000. Esse último com PBT de 7,5 toneladas e motor Cummins 3.8 de 152 cavalos.
A Grale fechou um acordo com a Foton para fabricar seus caminhões chineses em Caxias do Sul. E em 2017, a Grale mostrou uma nova padronização de cores que usam até hoje para se diferenciar dos concorrentes. Agora ela é prata com detalhes em vermelho escuro. E em 2018 lançaram outro trator pesado, o 685, com motor MWM Turbo de 175 cavalos. É o velho e bom 2296, só que com injeção eletrônica Common Rail. Enfim, a Grale, graças à visão e ousadia de Francisco Stedley, provou que uma indústria 100% nacional pode sobreviver, mesmo com a concorrência das multinacionais e longe dos grandes centros automotivos, explorando nichos de mercado ignorado pelas montadoras e muito jogo de cintura. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Espero que tenham gostado. Algum de vocês tem experiência com um trator ou qualquer outro veículo a Grale? Comente aí abaixo. E se você conhece alguém que tem um veículo a Grale, compartilhe esse vídeo com ele, beleza? Toda semana estou fazendo vídeos novos, então ative o sininho. E eu me despeço com a Grale trabalhando. Até logo e fique com Deus!